E boa noite, pessoal. Exatamente às 8 horas, estamos aqui ao vivo, tá? Hoje eu convidei uma grande amiga, uma super profissional, que é a doutora Ana Machado Leprevot. Ela é médica ginecologista e atua, estuda muito a medicina da prevenção. Então hoje nós vamos conversar sobre um tema muito legal, que é endometriose e o porquê que a endometriose, ou será que a endometriose, ela tem um impacto na saúde do intestino? Será que elas têm uma relação? Será que aquela condição clínica que chama disbiose, né, ela vai interferir nessa endometriose? Então vamos ver. Se eu contar o meu dia hoje para você, você ia ficar com pena. Sério? Não, mas gente, a live Todo sempre mundo. é às quartas-feiras, né? E a gente já tinha meio que marcado antes. E a Ana vai para Gramado, né, Ana? Mas é não para passear, tá? Vai lá comer Infelizmente, chocolate, vai ficar comendo chocolate. vou no congresso de câncer de mama, né? E o pior é que, assim, esse congresso, às vezes a gente se planeja com tantos meses de antecedência para ir no congresso que a gente até esquece da data do congresso, entendeu? Sim. Daí eu falei para você, não, beleza, quarta-feira é ok, um dia ok para mim. Aí que eu me toquei, falei, mas quarta-feira eu já vou estar em Gramado. E sei lá, né, como é que é a internet lá, como é que é a situação lá, às vezes atrasa voo, outro dia fui para Brasília, atrasou mais de 3 horas um voo, então achei melhor não arriscar, daí a gente acabou antecipando para hoje. Na verdade, eu falo que é relação de amizade mesmo, porque ela falou, não, amiga, vamos fazer, vamos fazer. Inclusive, teve a live do Leprevot, agora, às 7 horas, né? Assisti um Uhum. pouquinho falando sobre diagnóstico, né? Falando um Uhum. pouquinho É, mais. é bem legal para quem não conseguiu ver, também ficou salva, porque eles falaram, né, com a doutora Kátia, que é a radiologista que a gente manda os nossos exames de mapeamento por ultrassom, né? Ah, Então, a tela tá aí, ó, falando a internet dela não ajudou. ah, Mas falando um pouquinho sobre essa dificuldade do diagnóstico da endometriose, muitas vezes por imagem, porque com certeza você também já ouviu isso, Gil. A pessoa chega, você fala assim, tá com endometriose, dá o diagnóstico, ou você suspeita, e a pessoa fala, nossa, mas eu já fiz vários ultrassons na minha vida, já fiz e vários nunca exames e deu, nunca né? ninguém me falou isso, né? E nunca apareceu. Porque às vezes a pessoa até já tinha aquele sintoma antes, então eles falaram um pouco dessa dificuldade da visualização ali por imagem, por que às vezes é difícil, né? Inclusive falaram um pouco do intestino, né? Quando você faz o mapeamento por ultrassom, é um exame dinâmico, então, diferente da ressonância, que é um exame que daí você vai ter uma imagem parada. Quem está fazendo ultrassom está vendo aquele movimento do intestino, né? Então, muitas vezes a doutora Kátia, acho que é a única, na verdade, que eu vejo mandar no laudo, ela manda a observação no laudo. Que o preparo intestinal, que tinha muita distensão, apesar do preparo intestinal, que o peristaltismo, né, aquele movimento do intestino estava um pouco aumentado, então ela sempre coloca lá considerar quadro disfuncional do intestino, por exemplo. Ah, que legal, que legal. É muito Uhum. bom saber, Ela né? põe no laudo. Saber. Muito bom. Mas vamos lá, amiga. É interessante a gente falar sobre um quadro de endometriose. Eu sempre faço umas perguntas para os pacientes para eles interagirem para saber o quanto de pessoas, o quanto de mulheres têm endometriose. E eu confesso que eu fiquei assim, tipo, meio, não, a palavra não é assustada, mas como que é? Admirada, porque deram poucas mulheres que tiveram endometriose. E eu falo, cara, não é possível que tenham tão poucas assim, né? Acabei de ler um artigo hoje, antes de chegar do trabalho, nem postei nada, hoje foi o dia, foi lotado. E eu tava vendo um artigo de 2021 falando que 10% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. Então, primeiro, eu quero que você fale, tente explicar de uma maneira fácil, porque não é tão fácil assim, né? O que é endometriose?
E por que é tão comum essa condição de desequilíbrio? Então, assim, ó, você leu 10%, né? Mas alguns artigos falam em 15%. Então, junto com a síndrome dos ovários policísticos, a endometriose é a doença ginecológica mais comum em pacientes em idade reprodutiva. O que é a idade reprodutiva? É a idade que a mulher, em tese, produz hormônio suficiente para conseguir ter uma gestação. Então, aí, em média, vai essa idade reprodutiva da idade da primeira menstruação até o climatério, até a menopausa, tá? Então, chegando a atingir uma média de 10 a 15% de mulheres durante a idade reprodutiva. Se você for fazer esse cálculo, você vai ter, por exemplo, no Brasil, o Leprevot até falou isso agora na live anterior, mais de 10 milhões de mulheres com endometriose. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. O que é a endometriose? Então, a endometriose, né, é uma das condições ginecológicas mais comuns em mulheres na idade reprodutiva, como a gente pontuou, e é uma doença inflamatória associada ao estrogênio. Ponto. Essa é a definição de endometriose, tá? Ou seja, se você vai aprofundar, é claro que você encontra genética envolvida, principalmente, né, uma tendência genética hoje que a gente vê através dos polimorfismos de nucleotídeo único, então são pequenas alterações ali nos genes, e aí existem muitos polimorfismos, por exemplo, nos genes do receptor do estrogênio, no gene do receptor de progesterona, porque tudo no organismo é um equilíbrio. Então, existe também um equilíbrio, tem que existir um equilíbrio entre o estrogênio, que é proliferativo ali da camada do endométrio, que eu já vou explicar o que é, e a progesterona, que é como se fosse um contrarregulador dela. Então, a maioria dos hormônios do nosso organismo existe um que faz uma função assim, outro que vai contra-regular, né? Por exemplo, vitamina D e paratormônio. Por que a gente olha esses dois hormônios ao mesmo tempo? Porque eles são contra-reguladores. Eles trabalham junto, um sobe, o outro desce, né? E vice-versa. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre estrogênio e progesterona durante um ciclo menstrual. Quando você tem por X fatores, daí a lista de fatores que pode levar a esse desequilíbrio é grande e a gente vai abordar algumas delas até na live de hoje, né? Mas quando você tem um desequilíbrio, você acaba tendo uma predominância do estrogênio num ambiente de inflamação, você pode ter o desenvolvimento dos focos de endometriose. O que é o endométrio? O endométrio é aquela camadinha que reveste o útero por dentro. Aquilo que a gente descama quando menstrua, né? Então, quando você teve um ciclo menstrual, ovulou, não engravidou. Quando você não engravida, você descama, você menstrua. Aquilo que sai na menstruação, né, é parte do endométrio. Então, o endométrio se descama todo, aquela camadinha que reveste o útero por dentro. Na gravidez, qual é a função do endométrio? É receber, imagina isso como uma espuminha, uma caminha que recebe o embrião. E a partir desse endométrio, que vai vir a nutrição do embrião na fase dele mais inicial, até formar a placenta, enfim. Então, quando você tem esse endométrio, né, essa camadinha refluindo não só para baixo, né, pela vagina, você tem esse endométrio voltando pela trompa e caindo na cavidade pélvica, você pode ter a implantação desses foquinhos na cavidade pélvica. Só que aí foram ver o seguinte, até 75% das pacientes normais, saudáveis, né, das pacientes, não, das mulheres, né, paciente, tem essa menstruação chamada de menstruação retrógrada, tá?
E por que que 10 a 15% vão desenvolver? Então, por que que não são as 75% que desenvolvem? Porque para desenvolver, eu preciso ter outras coisas associadas, eu preciso ter um ambiente pélvico propício para que esse endométrio se implante lá aonde ele caiu. Então, por isso que é muito comum no próprio ovário, na parte posterior do útero, né? Porque as trompinhas, elas ficam caidinhas assim atrás do útero, ali junto com o ovário, e o intestino que está vindo logo ali. Então, esses são os principais locais ali de implantação desses focos. Então, se o meu sistema imunológico está imunovigilante, tá tudo bem, quer dizer, eu tenho uma boa vitamina D, eu tenho um intestino funcionando, eu tenho, né, minha regulação do sistema imunológico ok, esse endométrio cai lá, o corpo reconhece como não é para estar aqui, não pertence a esse lugar, elimina. Simples assim. Só que se esse endométrio cai num ambiente propício, onde eu não tenho defesa, não tenho vitamina D, estou com o intestino inflamado, uma microbiota, que já vem uma microbiota intestinal, alterando a microbiota vaginal, alterando a microbiota uterina, alterando a microbiota da trompa. Aí eu tenho um aumento de produção de citocinas inflamatórias, um aumento de substâncias que estimulam o crescimento de vasos e nervos, e aí pronto. Né? Aí, principalmente, aí se eu tenho um ambiente de predominância de estrogênio, porque daí o estrogênio vai lá, né, botar lenha na fogueira, e a partir de um determinado ponto, o próprio foco da endometriose, ele consegue adquirir a capacidade de produzir o próprio estrogênio, aí tá feita a lambança. Aí você começa a ter proliferação, e muitas vezes os sintomas aparecem não nesse momento, eles aparecem naquele momento em que o organismo já está tentando cicatrizar, digamos assim, esses focos, e aí forma fibrose, né? Aí forma aderências, gruda um órgão ali no outro, e aí você começa a ter dor, muitas vezes, por conta dessa fibrose. Então, assim, a endometriose, ela é uma doença inflamatória, que muitas vezes acontece por uma, como que a gente fala? De fluxo retrógrado? Menstruação retrógrada. Retrógrada, né? E isso tudo gera um processo de inflamação. Só que ela vai gerar os sinais e sintomas se você tiver com algumas situações que são mais comuns. Isso, né? Então, por exemplo, uma alimentação que é toda desregulada, um ambiente que é estressante, um ambiente que você que não tem um sono bom, ou seja, tudo isso piora e desregula o teu corpo, fazendo com que, junto com a genética, eu estou tentando só juntar os fatores. Junto com a genética, ele vai lá e começa a não piorar, mas gerar os sinais e sintomas. Mais ou menos isso, Ana? Sim, sim. É isso. Tá? Porque assim, a gente tem... O que a gente vê bastante, na verdade, não é nem tanto, né, é o que eu não quero complicar, mas não é nem tanto a genética envolvida nesse processo. A gente vê hoje muito estudo sobre a epigenética envolvida nesse processo. É o que a gente está fazendo com o nosso corpo, né? Porque o que é a epigenética? Você tem lá os seus genes e o corpo tem estratégias, maneiras de expressar mais um gene quando lhe é interessante ou silenciar mais um gene quando lhe é interessante. Tá? Quando eu tenho... E assim, isso, basicamente, a epigenética, basicamente, ela é comandada muito pelo nosso estilo de vida.
Por quê? Porque eu dependo de bons níveis de nutrientes, eu dependo de bons níveis hormonais para comandar muitas vezes a transcrição desses genes, né? Então, se você começa a ter uma alimentação que vai te levar à deficiência de nutrientes, ter uma desbiose intestinal, né? Hoje a gente já fala de microbioma intestinal, é o conjunto dessas bactérias intestinais agindo junto com os nossos genes, né? Então, você pode silenciar genes que você não queria silenciar naquele momento e hiperexpressar genes que não deveriam estar hiperexpressados. Então, o corpo fica meio confuso. O que é para eu fazer agora? Tá me faltando isso, tá me faltando aquilo, eu estou inflamado, né? Inflamação, eu digo que é como se fosse uma venda nos olhos, né? Ele deixa tudo mais nebuloso, então a gente não entende direito para onde que tem que ir, né? Então, acho que, assim, resumindo, existe vários artigos, assim, da epigenética nos receptores. Então, às vezes, o problema não é na produção hormonal, o problema é na ação hormonal. Por exemplo, esse receptor não está conseguindo receber esse hormônio e fazer a função que ele tem que fazer. Né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir ainda nos próximos anos sobre epigenética, né? Daria uma live só de epigenética. Que é mais ou menos como que a gente se comporta que vai gerar essa ativação desses genes que muitas vezes não são legais para o nosso corpo, né? Considerando, Ana, que a endometriose é uma doença inflamatória e é uma doença que tem um predomínio desse estrogênio, tá? Que nós mulheres produzimos muito, que essa predominância estrogênica, ela se vê, pessoal, muito naquelas mulheres que não são exatamente gordas, mas que têm um perfil de um percentual de gordura muito alto, né? São aquelas pessoas, são aquelas mulheres que acumulam mais gordura, que estão entre assim 28, 35% de gordura. Na verdade, Ana, então é bem comum a gente avaliar essas pessoas, né? Então, assim, considerando que ela é uma doença, sim, que tem uma condição inflamatória, tá? Considerando que ela tem um predomínio de estrogênio, a gente pode pensar que, na verdade, isso é uma pergunta, qual que seria a relação desse intestino para esse desequilíbrio, né, de estrogênio, assim. E o que a gente pode falar dessa tal disbiose? Você pode começar a falar, daí depois eu entro. Tá. O que é essa relação louca? Essa é uma boa pergunta, né? Porque você fala assim, tá, é uma doença inflamatória dependendo de estrogênio. Inflamação tem a ver, sei lá, sistema imunológico, né? Nossa defesa. Estrogênio produzido lá no ovário, né, na maioria, em sua maioria. Então, que raio que isso tem a ver com o raio do intestino? Por que ele acaba no intestino? A gente quer fazer propaganda do curso, então a gente tem que falar de intestino, né, Ana? Antes fosse só por isso, né? Então tá. Então vamos separar. Vamos falar da inflamação primeiro. Por que quando a gente fala de inflamação, não tem como a gente separar isso do intestino, né? Até porque hoje já tem também estudos defendendo uma vertente aí da endometriose como uma doença autoimune, né? Já tem estudos que demonstraram a formação de autoanticorpos, inclusive contra aquele endométrio. É que a gente não tem um exame, né, para pedir para fazer isso, mas, enfim, um dia provavelmente vai ter. Então, por que não dá para separar a inflamação do intestino? Porque, infelizmente, é por meio do intestino que se origina a maior fonte de inflamação, na verdade, é o intestino. Em contrapartida, eu não tenho como desinflamar uma paciente se eu não olhar para o intestino. Então, aí, Gil, eu vou falando, você vai me completando, vai me corrigindo aí, se eu deixar de falar alguma coisa.
quando a gente pensa no intestino, hoje, a gente não pode pensar no intestino como aquele tubinho que passa cocô apenas, né? O intestino hoje, ele já, tanto que se generalizou e diz, intestino é o nosso segundo cérebro. Eu até acho que talvez seja o primeiro, porque o cérebro daqui não funciona se aqui não estiver funcionando, absorvendo nutrientes, digerindo, né, mandando serotonina lá para o cérebro, enfim. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O intestino hoje ele já é definido como um órgão de digestão, de absorção, de excreção, mas também um órgão imunológico e um órgão endócrino. Endócrino quer dizer produtor de hormônio. Sim, o intestino faz tudo isso. Existe uma camadinha de células, né? Então, o intestino ele é revestido por uma camadinha de células, que eu quero que vocês imaginem, eu costumo explicar assim para os pacientes, como se fossem os tijolinhos do muro da sua casa, tá? Então, você está lá na sua casa, você se protege, você se separa do meio externo, da rua, enfim, pelo muro que está na sua casa. Esse muro é composto desses tijolinhos. Entre os tijolinhos, a gente tem uma camadinha de cimento, tá? E você tem lá um determinado lugar que tem um portão. Então, se você quer, você abre o portão, olha o que está acontecendo lá fora, ou sai, ou entra, enfim, e quando você quer, você fecha. Então, o intestino é exatamente isso. Ele é uma camadinha de tijolinho que tem uma prisilinha ali, um cimentinho entre eles, que são as tight junctions, que são compostas por proteínas. E logo abaixo dessa camada intestinal, que é uma camadinha só de células, você tem uma grande placa de sistema imunológico. Macrófagos, enfim. E no meio, no lúmen intestinal, você tem ali a microbiota, você tem pedacinhos de alimentos, você tem fungos, né? Você tem, enfim, um monte de outras coisas ali. Tudo que tá entrando ali pela boca vai passar ali por esse intestino. Então, se eu tenho, chegando nesse intestino, um monte de alimentos inflamatórios, alimentos com digestão dificultada, né? Então, se a gente vai olhar, por exemplo, por que a gente fala tanto do glúten? Glúten tem uma proteína, que é a gliadina, que é uma proteína grande, uma proteína que a gente não tem condição de fazer uma boa digestão dela. A gente não é preparado, pelo menos não para digerir o glúten no café da manhã, no almoço e no jantar durante 30 anos seguidos. Não apenas o glúten, né? Mas o trigo também, as próprias micotoxinas, né? Tudo que Vindo. vem associado, tudo que é colocado nesses alimentos. Então, no trigo, na farinha de trigo é colocado o fosfato, que é para ele ficar mais branquinho, é um branqueador do fosfato. Isso vai alterar a nossa absorção de vitamina D, por exemplo, né? Então, você vem com fungos associados ali pela pedacinhos de insetos, pela maneira como aquilo fica armazenado. Então, às vezes, o problema não é nem só o trigo ou nem só o glúten, mas é tudo que pode vir junto com esse alimento industrializado. E aí isso vale para farinha de arroz, para polvilho, sei lá, para qualquer coisa que seja ultra refinada, ultra processada, enfim. Então, você está mandando ali para aquele intestino, né, um sinal de algo que está chegando lá com dificuldade de digestão, pedacinhos de alimentos mal digeridos, porque a pessoa come rápido, respondendo uma mensagem de Instagram. Tudo isso é sério, tá, gente? Não é brincadeira, é sério. E imagina fazendo isso diariamente. Eu brinco, Ana, que o nosso corpo ele é tão inteligente que ele tem tanto sistema de defesa, de proteção, barreira física, daí depois células de defesa, para não gerar um processo de inflamação, só que a gente consegue destruir tudo isso, né? E é a partir de comportamentos que são básicos, né? Que deveriam ser comuns na nossa vida, da gente sentar, da gente mastigar, da gente comer comida de verdade.
Mas hoje, em função de toda essa loucura que está o nosso organismo, que a gente não dorme, que a gente se estressa, que a gente não come, que a gente não faz o básico. E esse básico, ele é muito importante, porque é fácil ir em você e você falar, ah, não, olha, eu te dou Mildesin, eu te dou gestrinona, eu te dou não sei o que lá mais, e a pessoa não faz o básico, né? E daí, esse básico que não é bem feito, o que acaba acontecendo é que você acaba gastando dinheiro à toa. Por quê? Total. A origem de todo o problema, que é o intestino, por isso que eu até, né, montei o curso, estou aqui para divulgar, para que vocês tenham conhecimento da importância que é o ato de você olhar para a tua comida, de você preparar a tua comida, de você deixar o teu tempo ali, o mínimo que for possível para que você se alimente bem, né? E que, claro, você busque recursos, porque muitas vezes você já chega tão desequilibrada, né, Ana? A gente já passou quantos anos num desequilíbrio enorme da nossa alimentação, né? Então, comendo mal, se estressando, dormindo mal, então já chega um processo de inflamação muito grande. Por isso que muitas vezes o cuidado com esse intestino, ele se torna muito grande. E quando a gente fala em disbiose, a gente fala em todo esse desequilíbrio. Quando você começa a ter muitos gases, muita fermentação, muito arroto, muita dor, né? Então, abaixo do umbigo ali, né? Então você começa a ter muita cólica intestinal, você começa a ter muito desse desequilíbrio, que é o sinal do teu corpo, né? Só que, voltando a isso, a gente usa Buscopan, a gente vai lá, usa... Antiácido, um prazol. Usa o Prazol. Então a gente... porque tem em casa, usa o Lufital, né? Porque você vai minimizando esse sinal e sintoma. E daí chega uma hora que o corpo, ele reclama. E é isso que a gente está chamando a atenção de vocês. Que não adianta, né? Que não adianta. Muitas vezes, até fazendo uma conexão, a gente tem muito paciente em comum. E hoje eu atendi a Mi, que poxa, é uma paciente que eu falo que ela é sucesso, né? Modelo. Então, a Mi tem 47 anos, tem uma adenomiose, e foi aí, né, Ana? Tava com você há um tempo, tava evoluindo, mas tinha algumas reclamações muito importantes. Foi aí que a Ana pegou, trouxe ela, né, para mim. Cara, uma mulher com corpo lindo, uma mulher linda, né? Super bem e tudo mais. Ela chegou, Ju, eu não aguento mais, eu tô estufada, eu tô com dor, eu tô com gás, eu tô com isso. E é legal pontuar da Mi que ela não era uma pessoa que tinha hábitos péssimos. Ela não tinha nem sobrepeso, entendeu? Ela não tinha hábitos péssimos. Então, mas ainda assim tinha situações ali que daí ela especificamente ela teve uma questão de um câncer de endométrio, né? Então vai para uma cirurgia, usa antibiótico, fica estressada, anestésico. Então, são várias as situações que a gente está exposta ao longo da vida que podem ir desequilibrando essa microbiota intestinal, esse equilíbrio, né? Vão lesando, vai tirando. Imagina, cada vez que a pessoa usa antibiótico na vida, quantas pessoas têm o histórico de usar antibiótico desde a infância? Um antibiótico atrás do outro, né? Então, isso vai destruindo essa nossa microbiota, vai destruindo essa nossa camada, né? Eu ainda até esqueci de falar, tem uma camada de mucina ali em cima dessas células, a gente tem como se fosse um muco protetor ainda. Então, esses alimentos mal digeridos, inflamados, vão lesando isso daí, vão abrindo buracos nesse nosso muro intestinal, né? Nesse nosso muro intestinal aí. Literalmente, abrindo buracos, você vai ficando com um intestino que vaza, um leak gut, um intestino hiperpermeável. E aí você ativa diretamente, né? Você tem passagens até de pedacinhos dessas bactérias, que são os lipopolissacarídeos, né? Que estimulam esse sistema imunológico. Então, o sistema imunológico fala assim, tem que me defender de alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo, tá entrando um bicho aqui, tá entrando uma bactéria, só que o que tá entrando não é uma bactéria, são pedacinhos daquelas bactérias disbióticas ativando o tempo todo essa produção de citocinas inflamatórias. Aí você tem lá na sua pelve, começando a acontecer uma situaçãozinha lá de menstruação retrógrada,
né? Aí a gente tem no nosso meio ambiente hoje um monte de coisas que agem como estrogênios, são os xenoestrogênios, maquiagem, agrotóxico, pesticida, Plástico. né? Produto de limpeza. Aí quando você chega num lugar e fala, nossa, tá, se não for óleo essencial, nossa, aquele cheirinho de limpeza, aquilo lá é xenoestrógeno, é xenobiótico. Então, a gente tem muitas coisas no meio ambiente hoje agindo como estrogênio, né? Então, a gente, por si só, acaba tendo esse predomínio do estrogênio, às vezes até de coisas que vêm externamente, e aí isso ali está acontecendo ao mesmo tempo, enquanto a sua desbiose intestinal está se desenvolvendo, o seu sistema imunológico está, né, sendo estimulado. O quanto de Aí ele coisa começa a... corpo, né? O quanto de coisa que a gente joga para o nosso corpo, né? O quanto de e eu falo assim, eu descobri endometriose foi ano passado, né, Ana? Ano passado. Eu tenho 38 anos passado. Uhum. passado, né? Mas o quanto meu foco era inicial, né? Tá inicial, não é um foco assim, tipo, não sinto muitas dores, não sinto, porque tem alguns sinais e sintomas, né? Dor na relação, muita cólica, muito sangramento, né, Ana? Tem alguns desses sinais e sintomas, né? O principal sinal assim que vai acometer quase metade dessas mulheres é a dor pélvica, né? Então, quase metade delas vai evoluir com essa dor pélvica crônica. No quê? No ciclo ali, na primeira fase, na fase folicular? Não, inicialmente a cólica é durante o ciclo menstrual, durante a descamação. Porque imagina que a hora que está descamando, né, o endométrio ali pela vagina, também está descamando o endométrio para dentro daquela lesão. Então, aquela lesão está aumentando. Só que aí aquele sangue que fica parado ali, que não tem para onde drenar, ele por si só gera inflamação. Né? O ferro, o que o ferro faz num ambiente exposto ao ar e tal? Ele não oxida, o ferro enferruja, literalmente. Então, é como se esse foco que está com esse ferro parado ali dentro, ele enferruja, ele inflama. Tá. Por isso que aí excesso de carne vermelha na endometriose muitas vezes não vai ser interessante. É uma das coisas que a gente tem estudos também aí colaborando para a gente restringir um pouco a carne vermelha durante o tratamento da endometriose, né? Então, esse ferro fica ali parado, ele vai oxidando, e aí o próprio foco da endometriose, ele hiperexpressa uma enzima chamada aromatase, que é uma enzima que faz o quê? Que converte testosterona em estradiol e androstenediona em estrona. Então, ele aumenta o conteúdo local dele de estradiol e estrona, mantendo o seu alimento ali, entendeu? Por isso que aquela paciente com percentual de gordura mais elevado, então não precisa ser uma paciente obesa, porque tá cheio de magrinha por aí, com pouco músculo, sarcopênica, e aí o percentual de gordura vai estar mais elevado. E esse estradiol passa a ser produzido aonde? Daí principalmente a estrona, né? Passa a ser o que a gente chama de conversão periférica. Então, no tecido gorduroso, essa enzima aromatase, ela é hiperexpressa. E aí você converte muito mais androstenediona em estrona, por exemplo. Por isso, né? fazendo conexão, por isso que, por exemplo, a Mi, uma mulher magra, quando eu vi, estava com quase 30% de gordura. Agora ela está com 26 ponto, acho que é 26 ou 25, alguma coisa assim. Tipo, ela melhorou muito, né? Então, ela tá assim, a gente agora vai melhorar um pouquinho mais, né? Ela tá fazendo mais atividade física, então a gente melhorou todo o processo de digestão dela. Melhorando o processo de digestão dela, ela melhorou o processo de inflamação do corpo dela. E o corpo dela respondeu melhor em relação à adenomiose e também ao sintoma. Ela tinha sintomas ali mais específicos? Ela tinha, se eu não me engano, a Mi, se eu não me engano, ela tinha cólica menstrual, sim, mas eu acho que ela tinha bastante aumento de sangramento, tanto que a ferritina dela baixava muito, né? Não me engano, era mais o sangramento, porque daí, quando é uma adenomiose, né? A adenomiose é aquela... Hoje já existem até teorias assim, dizendo que endometriose é uma coisa, a adenomiose tem uma etiologia um pouco diferente, mas
no geral, assim, para o leigo, né, é como se fosse uma endometriose restrita ao útero, restrita à musculatura do útero. Então, você tem focos desse endométrio no meio da musculatura do útero, do miométrio, tá? Então, isso faz o quê? Porque quando você menstrua, ali foi, aquele sangue saiu, você produz, substâncias são liberadas ali naquele momento, como as prostaglandinas, para que essa musculatura contraia e faça parar esse sangramento, tá? Imagina que você tem um músculo com umas coisinhas no meio, uns focos de endometriose ali no meio, de endométrio no meio, então ele não faz uma contração eficiente. Então, ele não para de sangrar tão rápido, ela vai sangrar mais, vai sangrar com mais coágulos, e vai ter dor, porque o corpo vai cada vez tentar fazer uma força maior para parar de sangrar. E aí é onde vem a dor, né? Então, assim, eu até vendo agora os exames dela, eles melhoraram muito os níveis de depósito né, de ferritina, tá? Eles estavam, se eu não me engano, em 30. É verdade, agora que eu vi, estava em 10 a ferritina, né? Ela chegou em 10 com você, daí em 20, em 30, e agora a ferritina, que é o depósito desse ferro, estava em 119, né? Então, assim, a gente está conseguindo manter esses níveis muito mais equilibrados no corpo dela. E isso é muito interessante. Isso gera uma qualidade de vida. Porque a endometriose, como doença inflamatória crônica, ela não tem cura. Então, assim, o cuidado com o nosso ambiente, né, de alimentação, de atividade física, de modulação de estresse, é fundamental para que a gente consiga ficar bem. Muitas vezes, claro que são necessários algumas substâncias que têm ação anti-inflamatória, né? Muitas vezes é necessário interromper a menstruação, então no caso do uso de alguns hormônios, como a gestrinona, que é muito interessante, mas se o paciente ele não mudar o contexto ali do seu ambiente, da sua alimentação e regular esse processo de desbiose, ele fica dando murro em ponta de faca, literalmente. Eu acho que você deve ver muito isso, né? Aquele paciente que fala, não vou na Nutri, não vou na Nutri, e tá sempre pedalando, né, em relação a essa melhora desse processo inflamatório, achando que vai resolver usando hormonalmente. Porque, claro, quando você vai propor ali o tratamento de uma paciente com endometriose, que, principalmente aquela paciente que normalmente te procura já com sintomas, porque acontece da gente fazer diagnóstico em quem tinha muito poucos sintomas, ou aquela pessoa que não tinha dor, mas de repente tem infertilidade, não está conseguindo engravidar, tá? Então, às vezes, ou aquela pessoa que achava que era normal, né, sentir cólica, sentia a vida inteira, achei que era normal, que era assim mesmo, aí quando não consegue engravidar, por exemplo, é que vai ter um diagnóstico. Mas a maioria das pacientes chega com um quadro, né, de dor, dismenorreia, que é dor durante o ciclo menstrual. Quanto mais grave está essa endometriose, quanto mais órgãos ao redor ali do útero ela pega, normalmente é o momento que ela começa a ter dor até fora do ciclo menstrual, né? E quanto mais desbiótico está esse intestino colaborando para essa dor, né? Porque ela tem distensão, ela tem dor, porque está com aderência, porque está tudo retraído. Então, se aquele intestino estufa, ele puxa estruturas ali, né? E muitas vezes a gente indica até a osteopatia, porque a paciente até a postura pode ficar alterada por aquela dor, né? Ela fica sempre numa posição mais antálgica, então uma coisa vai puxando a outra. Aí quando você vai tirar essa paciente de um quadro agudo, né? Ela tá com uma dor crônica, a qualidade de vida tá horrível, ela não consegue ter relação sexual porque ela tem dor, né? Você, claro, tem que entrar com medicação. Então, o tratamento da endometriose, ele tem que ser, para que ele tenha sucesso a longo prazo, multidisciplinar, né? Para você sustentar essa resposta do sistema imunológico a longo prazo, quer dizer, para você realmente desinflamar lá na base e manter esse paciente desinflamado, você não consegue fazer isso com gestrinona, o implante não sei das quantas, o não sei o quê, eu usei o melhor,
cúrcuma endovenosa, ácido licórico. Você pode usar o que você quiser, meu amigo. Gastar o que você quiser. Você pode até ter uma resposta inicial satisfatória, mas você não vai ter uma resposta sustentada. Não vai ter. Isso a gente vê assim, direto e reto. Esse é o grande segredo, né, Ana? Até porque não é fácil, né? Você também tem endometriose, né? E o que que a gente faz para mudar? E todos os dias a gente acorda de manhã, a gente faz atividade física, a gente busca ter uma alimentação equilibrada, a gente busca ter um tempo para comer direito, às vezes não dá tanto, mas a gente busca, né? A gente mastiga o alimento, a gente dorme direito. Então a gente busca todos esses marcadores, né? Então a gente nos avalia para ver se a gente tem alguma intolerância, né? E é claro que isso é dinâmico, né, Ju? Nosso intestino é muito dinâmico, porque, claro, tem épocas que a gente não é estressada. Eu, você? Claro que a gente é, Claro que né? oh, Você entra lá numa cirurgia lá de câncer de mama, numa paciente que está a terceira recidiva dela, fica lá 6 horas em pé, operando a paciente, num determinado momento, faz ali uma reação, alguma medicação. Pô, isso é o tempo todo estressante, né? O tempo todo em contato com pessoas. Então, claro, a gente não tem como dizer que a gente não tem uma vida estressada, mas a gente tem que ter condições de ir tentando manejar esse estresse e tentando controlar esse estresse, né? E tentando equilibrar ele, porque não adianta eu dizer, não, vai chegar aquele dia que vai tá tudo 100%, eu estou num lugar perfeito, eu não estou respirando nenhum metal tóxico, eu não estou ingerindo nada. Não tem esse dia, né? Não tem esse dia. e a gente fala tanto nisso, enxerga estrógeno, não sei o que lá. Eu acho que muitas de vocês que estão nos ouvindo pensam assim, cara, essas meninas, né, tudo é muito lindo, tudo é muito perfeito, elas gastam milhões, não. Tanto, amiga, que você desenvolveu aí um foco de endometriose, e eu, uns 4, 5 anos atrás, também nunca tinha tido nada, até o momento que eu senti uma dor, de repente, tive um sangramento tipo água de carne no meio do consultório, eu falei, o que está acontecendo? Quando eu fui ver, eu estava com um foco grande de adenomiose dentro do útero, de quase 3 centímetros, né? E toda vez que eu entro em contato com os fatores que me fizeram desenvolver, então, quer dizer, se eu me estresso demais, né? Se eu relaxo um pouquinho na alimentação, porque eu sou um ser humano, gente, normal. Eu vou viajar, é claro que eu vou comer lá. Você vai para sei lá onde, você não vai comer lá um pão diferente. É só o que tem nesse mundo, pão para tudo que é lado, né? Então, claro, a gente é um ser humano normal, né? Eu gosto de beber a minha tacinha de vinho no final de semana, mas eu vou tentando, eu tenho que primeiro ter consciência disso, né? E tentando equilibrar esses fatores. Só queria falar mais uma coisa do intestino, Ju. Como é que tá nosso tempo aí? Tá, rapidinho. Só para as meninas entenderem, porque eu acho que cada vez as pessoas vão falar mais esse termo, que é o estroboloma, né? Só para fechar a relação da endometriose com o intestino. Isso. Tá? Então, hoje você, na verdade, já vê nos estudos tanto a palavra estroboloma quanto a palavra testroboloma, para ovário policístico, por exemplo, né? Então, imagina assim, ó, que você produziu lá o seu estradiol. O estradiol é um hormônio extremamente importante para a mulher, extremamente importante. Ele tem mais de 400 funções, ele comanda mais de 400 funções que, na grande maioria das vezes, são funções de reparo e restauro do organismo, tá? Então, ninguém quer ficar sem estradiol, ele não é o vilão, ele é o vilão no momento em que ele acha um ambiente propício, né, para ele se manifestar ali, mas ele não é o vilão. Então, ele é necessário para a gente. Então, você produziu lá o seu estradiol, ele foi lá na sua célula, fez a ação que ele tem que fazer, e aí ele sai da célula, passa no fígado, é metabolizado para ser excretado. Porque a hora que o corpo tiver uma nova demanda, ele vai pedir de novo para produzir esse hormônio, vai ser produzido, e aí, né, esse ciclo, tá? O estradiol é um hormônio que praticamente ele não tem uma reserva, ele é produzido na hora que o corpo precisa produzir, tá? Tem uma demanda, tem um estímulo, tá? Produz,
faz a sua ação, vai para o fígado, tem que ser eliminado pela urina e pelo intestino. Quando ele passa no fígado, bem para simplificar, quando ele passa, o estradiol passou lá no fígado, ele vai receber essa prisilinha aqui, ó. Pá, enganchou essa prisilinha nele, marcou aquele estradiol para ser eliminado pelo intestino. Então, esse estradiol que está com essa prisilinha aqui, ele foi marcado para ser eliminado pelo intestino. Aí ele chega lá no intestino, só que ele chega no intestino com disbiose. Um intestino bem louco lá da disbiose, cheio de bactérias produtoras de LPS, bactérias gram-negativas. Tem um conjunto de bactérias que tem a capacidade de tirar essa prisilinha do estrogênio, desglucuronidar o estrogênio, a prisilinha, tira a prisilinha, e aí ele é como se o corpo não entendesse que aí aquele que saiu a prisilinha, ele tem que ser reabsorvido. Tá? Ou seja, você já tem uma condição de predomínio estrogênico, ou você pode ser levado a essa condição de predomínio estrogênico através de um intestino disbiótico, que está desmarcando, né, tirando a prisilinha do estrogênio, ele está sendo reabsorvido e entra de novo na circulação, porque mesmo como metabólito, ele pode ter uma ação mais fraca, mas ele também vai ter uma ação estimuladora da mama, ele também vai ter uma ação estimuladora desse endométrio. Então, tá aí mais uma grande importância para a gente modular, melhorar essa função intestinal, para que eu não fique reabsorvendo esse estrogênio que estava marcado para ser eliminado. Então, o estrogênio, o estrogênio não, a disbiose, gente, pode aumentar o estrogênio circulante no nosso organismo, tá? E isso voltar à ação da predominância estrogênica, piorar o processo de inflamação. É aquela bola de neve, né? Isso, círculo vicioso. Círculo vicioso, né? Então, o que eu quero, para finalizar e agradecer, porque realmente foi uma aula sobre endometriose, eu sempre aprendo com você, né? Então é muito, muito bom, amiga. Para vocês que têm endometriose, para vocês que querem indicar aí a live, né? Para qualquer mulher que tenha endometriose, porque isso é muito comum. Existem alguns sinais clínicos que são bem importantes, né? Que a gente tem que observar. Essa mulher, ela tem que estar em idade reprodutiva, essa mulher, geralmente, ela tem um perfil, um percentual de gordura, geralmente ela é uma falsa magra, tem um percentual de gordura mais alto, né, Ana? Ela tem alguns sinais clínicos, então essa questão da dor pélvica, essa questão de excesso de menstruar muito, de dor na relação, são algumas coisas que você tem que prestar atenção e buscar um profissional, né? E muitas vezes, cuidado com o profissional que você vai, porque é muito comum o ginecologista ele só falar assim, vamos parar essa menstruação, né? Vamos usar um determinado anticoncepcional e parar. Na verdade, você vai assim, sabe quando você tem aquela estrada e tem aquele puta buraco, daí você vai lá e coloca um monte de areia só para tapar, né? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer, né, amiga? Você vai lá, daqui a pouco tá aquele buracão. Então, você tá tapando um processo inflamatório que pode, tipo, virar aquela guerra e toda aquela desordem do corpo. E é isso que muitas vezes acontece, né? O paciente, ele vai lá, usa anticoncepcional para tapar esse buraco, e daí, depois de anos, ele descobre que ferrou tudo, que essa endometriose ela já pegou parte do intestino, como a gente teve amigas que teve que fazer paciente que fez uma puta cirurgia, né? Então, assim, tem comprometimento de bexiga, pega intestino, né? Então, assim, isso Ju, mas só para complementar, né? Porque daí senão parece que a gente também está só malhando, né? Só o anticoncepcional. Veja, você pode usar o melhor implante de gestrinona da face da Terra, tá? Se você só fizer isso, você também vai estar tratando inadequado. O que a gente quer dizer é que se você só bloqueia a menstruação no tratamento da endometriose, você está fazendo muito pouco. Muito pouco. Porque bloquear a menstruação é um parágrafozinho entre 8, 10 coisas que você tem que observar no tratamento da endometriose.
tá? Então não basta, toma esse remedinho aqui, quando você quiser engravidar, você volta, né? Não é bem assim que funciona. Então, cabe a nós realmente estar insistindo, estar explicando isso aqui, ó, leva tempo, né? Eu costumo abrir essas imagens para paciente endometriose, mostrar, fazer ela entender essa relação, mas isso é uma coisa que leva tempo. E às vezes não é numa consulta, às vezes numa consulta a gente nem consegue abordar, mesmo uma consulta de 1 hora e meia, às vezes a gente não consegue abordar todos os pontos que a gente gostaria de abordar, E né? todas as Eu, por mim, toda a a evolução. paciente saía da minha sala e já entrava na sala do nutricionista. Esse era o meu sonho, automático, assim, entendeu? Independente do que ela tivesse, É, entendeu? eu falo que tem essa questão, né? Por isso que uma das coisas que eu mais estudo, né? Convidei a Ana agora para um projeto muito louco, que a Ana quase não trabalha, né? A gente quase não trabalha, mas né? quer se enfiar numas coisas. Mas, assim, eu acho que por isso que eu me dedico tanto, né? Semana que vem a gente tem a jornada do intestino descomplicado. Ana, terça-feira, não sei se você já conhece o Dr. Leonardo Berlese, já falei dele. A gente vai falar sobre o glúten, né? Então, assim, o que é esse glúten, né? Por que ele impacta tanto negativamente na nossa saúde intestinal? Então, isso é uma dúvida muito grande E até teve essa pergunta, Ju. Então assistam, ó. Terça-feira vai ter a live às 7 horas. Quarta, eu vou falar sobre síndrome fúngica, né, amiga? Porque é um tema que Outro que dá pano para manga. dá pano para manga, né? Então, assim, quem não tem síndrome fúngica hoje em dia, né? E tudo relacionado a essa questão de como a gente se comporta. Quinta-feira, gente, eu vou explicar tudo sobre o porquê que o nosso intestino ele é o grande maestro, né? Que eu falo que ele é o grande maestro que rege o nosso corpo. Então a gente tem que buscar etapas por etapas para a gente ir construindo a nossa saúde intestinal. O que eu vejo é que muitos de vocês ficam perdidos. Então, um tira o glúten, outro tira o leite, outro tira não sei das quantas mais, e daí acaba falando, cansei. Né? Cansei desse negócio, e daí eu vou comer um monte. Né? Então, vou beber. Daí depois vai lá e volta. Né? E daí fazendo essas medidas que são muitas vezes paliativas. Né? Então, quinta-feira, eu vou explicar sobre um dos cursos que eu montei, que a Ana tem participação. A Ana fala 40 minutos lá sobre candidíase e dá uma super aula. Ela mandou eu falar 20, mas eu falei 40. Eu não consigo falar em 20. Tem 2 aulas extras, tem bônus, tem um monte de coisa, mas quero que vocês, né, participem, quero que vocês indiquem aí, né? Semana que vem, quero todos ali junto comigo na jornada, né? Você viu algumas perguntas ali, Ana? É isso que eu ia falar. Eu quero responder uma coisa ali que acho que foi a Soraya, se não me engano, que perguntou assim: pacientes com doença celíaca têm mais chance de ter endometriose? Sim, e o contrário também é verdadeiro, tá? Pacientes com endometriose têm mais chance de ter doença celíaca, tá? Então, eu não me lembro de cabeça que é a associação, mas assim, pelo menos 3 vezes mais frequente a doença celíaca em pacientes com endometriose. Tem um estudo que ele fala o seguinte... Isso eu não sabia. Uhum. Eu tenho um slide com esses estudos, na verdade ele fala assim, ó, é um estudo, eu devo ter o estudo, eu mando para você. Você me lembra se eu esquecer. Ele fala o seguinte, justamente esse estudo que fala um pouco sobre a questão da autoimunidade e a endometriose. Então ele fala, por que ele fala isso? Porque ele vê que várias doenças autoimunes são mais frequentes em quem tem endometriose, ou a endometriose é mais frequente em quem tem algumas doenças autoimunes, né? O que veio antes, o ovo ou a galinha? Então, síndrome de Sjögren, lúpus, Hashimoto, é tipo assim, 9 vezes. 10 vezes mais, né? Entendeu? Síndrome do intestino irritável, e aí a doença celíaca também, tá? Então, tem um estudo que ele fala assim, toda mulher em idade reprodutiva
mesmo que ela não tenha sintomas, em tese, diretamente relacionados com o ciclo menstrual, mas tenha questões intestinais, então é celíaca, tem lá uma síndrome do intestino irritável, né, tem alguma questão, uma doença de Crohn, uma retocolite, qualquer questão, ou até uma disbiose mais grave, né, uma SIBO, enfim, qualquer questão intestinal numa mulher em idade reprodutiva, pesquisa endometriose. Essa é a conclusão do estudo. Entendeu? Então, muitas vezes, é interessante a gente ter né, essa proatividade, assim, de repente uma pessoa que vem com muitas questões ali intestinais e não melhora, e etc., pesquisa endometriose, né? Síndrome da fadiga crônica está mais associada com endometriose, pela inflamação, né? Porque o que é a fadiga crônica? A inflamação. E a endometriose se pesquisa fazendo o quê? Qual que é a pesquisa? Então, aí, podem voltar lá para a live anterior, lá, doutor Leclerc com a doutora Kátia, eles falam justamente isso, né? Bem resumindo aqui, para a gente não alongar mais, mas primeira coisa é ouvir a paciente, eu sempre falo isso. Primeira coisa é ouvir a queixa da paciente com atenção, tirar uma boa história clínica. Em segundo, você vai fazer um bom exame ginecológico, né? Então, infelizmente, eu já peguei muitas pacientes aí que passaram, né, ginecologistas X ou Y, e que nunca receberam um toque vaginal. Né? Então, fazer um bom exame ginecológico, o toque, como é que está a mobilidade desse útero, onde é o ponto de dor da paciente, se a paciente tem dor. Eu sei que às vezes é desconfortável para a paciente o exame ginecológico, mas ele é importante para a gente depois relacionar aquilo com o que o exame de imagem vai me mostrar, tá? E aí o exame de imagem, se você tem uma pessoa de confiança para você mandar ali para fazer um mapeamento por ultrassom, ótimo. Se não, você pode lançar mão da ressonância, tá? Ressonância magnética. Eventualmente até as duas coisas. O padrão ouro do diagnóstico, porque também não significa que eu não tenho nada na ressonância, eu não tenho nada no mapeamento, não significa 100% que eu não tenho endometriose. O único exame que te dá 100% de certeza de ter ou não ter, quer dizer, de não ter, né, na verdade, porque de ter hoje a gente já consegue com a ressonância e o mapeamento, é a videolaparoscopia. Tá? Então, se você tem grande suspeita, você não confirmou isso com nenhum exame de imagem, você pode ir para a videolaparoscopia. A gente tem uma paciente, Ju, que o que a gente via nos exames e a parte clínica dela era só a pontinha do iceberg. Ela começou a ter um sangramento no umbigo durante o ciclo menstrual. Fez exame de imagem, uma pessoa super de confiança, uma pessoa experiente, em tese não mostrou nada. Por quê? Porque para você mostrar na imagem, como a doutora Cátia explicou, você já tem que ter fibrose, já tem que ter edema, tem que ter uma determinada evolução daquela doença, senão às vezes você não pega. Ela foi para a cirurgia e o cirurgião me ligou depois da cirurgia, né? Querendo me matar. E ele ficou, no dia que ele achou que ia demorar 40 minutos, ele ficou 5 horas. Teve que ressecar pedaço do intestino, tinha vários focos de endometriose, tinha vários pontos de aderência, né? E foi bem então, dela, era uma pessoa que era uma pessoa, eu falo assim, que ela é linda não só por fora, mas o nome também. Ela que saiba, vou falar que a gente tá falando dela aqui, né? Mas assim, gente, a alimentação dela era McDonald's, não comia fruta, tomava anticoncepcional a vida inteira, né? Magrinha. Um pau de Guaratripa, mas assim, com um percentual de gordura próximo de 32, 33%. Então, hoje ela fala assim, meu Deus do céu, vou cuidar da minha alimentação, porque eu já sofri tanto, né, com esse sistema, né, com a endometriose. Então, assim, a gente não quer que chegue nisso, né? A doutora Kátia mesmo falou, né? Quando eu avalio, eu não quero que chegue num ponto que tem que fazer cirurgia, né? Mas é a gente olhar para os nossos sinais clínicos. Enquanto a gente não olhar para o nosso corpo e entender que a gente precisa se cuidar, né? Por que a gente vai no profissional só quando está tudo lascado? Né? Então, é esse olhar
que a gente está trazendo. É um olhar também de tratamento, né? Então, que nem eu falei, o médico ele não poderia ser só o médico curativo, ele tem que ser o médico, né? Que vê a prevenção e que vê a cura, né, Ana? Mas o trabalho integrativo, o trabalho interdisciplinar, ele é extremamente importante, né? Para que a gente trate a endometriose. E esse olhar para o intestino, ele é fundamental. Cada vez que eu atendo um paciente, que geralmente vem da Ana ali, que tem endometriose, é muito, muito importante. Eu tenho uma paciente, a Carol mesmo, que come tudo errado, uma desbiose, tentou fazer FIV, voltou para você, ficou, né, não deu certo a FIV. Então, assim, gente, fez cirurgia para endometriose, não deu certo a FIV, estava comendo tudo errado, tocou foda-se na comida e agora voltou para mim, para voltar para Ana para fazer FIV. Então, assim, muitas vezes você vai lá, né? Toma uma tarraqueta, né, Ana? Daí vai e volta, né? Para você entender que realmente você tem que cuidar da alimentação, gente. Então a gente dá esses exemplos para você se olhar e falar, cara, é agora ou é agora, né, Ana? Mas acho que é muito isso, é legal, assim, a gente está sempre martelando isso, sempre falando, sempre informando, porque cada uma vai ter o seu momento, né? A gente espera que seja o mais cedo possível, né? Antes de ter uma complicação, mas nem sempre é assim, né? Às vezes tem que ir pela dor mesmo, né? FIV é fertilização in vitro. A, a Chá perguntou ali, que é FIV, fertilização in vitro. Que é muitas vezes a única maneira como aquela paciente com endometriose consegue engravidar. Consegue engravidar. Então, muito obrigada, Ana. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada por tudo, tá, amiga? Sei que você. Obrigada a você pelo convite, pela confiança. Obrigada a todo mundo. Indiquem, gente, essa live que foi maravilhosa. Realmente uma super aula. Um grande beijo, Aninha.